Nós estamos aqui mais uma vez para respondermos, a pergunta de uma das pessoas que vê os nossos vídeos lá no TikTok. E lá a gente só tem 1 minuto para poder gravar o vídeo, reproduzir o vídeo. Aqui no nosso canal no YouTube a gente tem mais tempo. Então lá a pessoa me fez a seguinte pergunta, não foi na verdade uma pergunta, ele rebateu um vídeo que eu gravei dizendo, que existem as igrejas inclusivas, são aquelas igrejas que aceitam como membros os homossexuais, as lésbicas, dizem que não tem problema nenhum do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que Deus apoia, que Deus é amor, enfim. E a gente falou, que a Bíblia diz, em várias passagens, que a prática homossexual ela é pecado. E a pessoa, ela tem por nome lá no seu perfil Mosca, mas na verdade não é Mosca o nome dela, é só um apelido mesmo. Então ela tem esse nome lá no seu perfil e fez essa indagação dizendo o seguinte, que as igrejas inclusivas, ele pesquisou sobre as igrejas inclusivas e viu que as igrejas inclusivas, elas praticam amor, as boas obras, a caridade, elas ajudam as pessoas, elas acolhem as pessoas. E ele disse que a gente deveria se importar mais com aquilo que não está sendo feito dentro da igreja do que aquilo que está sendo feito. E eu concordo com ele, tá bom? Concordo porque é necessário a igreja fazer isso. A igreja ter boas obras, a igreja acolher, a igreja ajudar, é necessário. Mas a palavra de Deus ela também diz o seguinte, que é necessário doutrinar os membros da igreja. O que é doutrinar? É ensinar a palavra de Deus. É mostrar o que a palavra de Deus fala para que nós possamos ter uma vida sadia diante de Deus que é santo. É o que a Bíblia manda que seja feito. Tá bom? Se na minha igreja hoje aparecer alguém que seja do seio da igreja e ela seja homossexual, ela se apresente como homossexual, praticante, e ela venha dizer que está praticando e não tem nada a ver, que Deus é amor, enfim, a igreja vai ter que tomar uma posição, porque é pecado. Como outras coisas é pecado, tá certo? Falar mal do irmão é pecado, xingar o outro, adultério é pecado, fornicação é pecado, enfim, pecado ele tem que ser tratado como pecado, tá certo? Então a gente precisa ver isso aí. Porém o rapaz que tem por apelido Mosca, ele disse que não tem nada a ver, Deus é amor, enfim. Aí eu pedi lá no vídeo que eu gravei para que ele lesse juntamente comigo Apocalipse capítulo 2. Lá eu pedi para ele ler só o verso 20. Eu li para ele só o verso 20. Mas aqui, como a gente tem mais tempo, eu gostaria de ler a partir do 18. Tá? O título aqui, o cabeçalho aqui do texto que eu vou ler tem Carta à Igreja de Tiatira. Lembrando que essa tradução que eu vou ler aqui, isso que eu vou ler, a Bíblia relata que foi o próprio Senhor Jesus que falou para João na revelação lá do Apocalipse, tá certo? Então, começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, Jesus, tá certo? Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, ele está falando com a igreja, está falando para a igreja de Tiatira, tá certo? E o teu amor, olha aí, a igreja de Tiatira, ela tinha amor, o serviço da igreja, a tua fé e a tua perseverança. Olha, Cristo elogiando a igreja. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está elogiando a igreja de Tiatira, tá certo? E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: a igreja está trabalhando. A igreja está fazendo o que ela veio fazer, que é propagar o evangelho. Mas no verso 20, olha o que é que ele diz. Mas tenho contra ti, olha só, que toleras Jezabel. Ele está dizendo o seguinte: tenho algo contra ti, viu? Você está fazendo em parte algo que é para ser feito e em parte você está fazendo algo que não é para fazer. Mulher que se diz profetiza, com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus elogiou a igreja, viu que a igreja estava trabalhando, que a igreja tinha boas obras, mas disse: eu tenho algo contra você.
Tem algo errado aí. Vocês estão tolerando iniquidade. Vocês estão tolerando relações sexuais ilícitas. Isso aqui a gente pode englobar adultério, prostituição e possivelmente até a questão da homossexualidade. A Bíblia não relata, aqui não relata, mas aqui está falando sobre relações sexuais ilícitas. E uma relação sexual homoafetiva, ela é ilícita perante o Senhor, tá certo? O verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependessem da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso aqui é muito perigoso. O próprio Jesus está dizendo, eu estou dando tempo para você se arrepender. Mas ela, a igreja de Tiatira, não quer se arrepender. Ela pensa que está tudo certo. A igreja inclusiva, que a gente falou lá no vídeo, ela pensa que está correta. Ela diz, não, a gente está pregando amor, Jesus é amor, Jesus ele não sei lá, exclui ninguém, tá certo? Os homossexuais podem estar se casando, podem estar se beijando, podem constituir uma família, mas Jesus está dizendo aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 19, a partir do verso 18, eu tenho algo contra você, contra a igreja, que encobre essas coisas, que pratica essas coisas, imoralidades sexuais, prostituição, adultério, fornicação e homossexualismo. Homossexualidade, né, como a gente precisa estar falando. Por quê? Porque é pecado diante do Senhor. Tá certo? Então, para a pessoa lá que me fez a pergunta, né, que indagou dizendo que não tem problema nenhum, Deus é amor, enfim, não tem problema, não tem nada a ver, tem sim, meu irmão. A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Tá certo? E diz que vocês vão crescer e multiplicar, vão povoar a terra. Tudo aquilo que foge do princípio divino, tudo aquilo que foge da vontade do Senhor é pecado. Tudo aquilo que atinge a santidade do Senhor é pecado. Você aceitando ou não, a Bíblia diz isso, tá certo? Que é pecado. Relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo, pode ser homem, pode ser mulher, é pecado. Existe uma palavrinha que estão usando aí, trisal, não é mais casal, é trisal. São 3 pessoas em um relacionamento, são 3 pessoas casadas. Isso é abominação diante do Senhor. Tá certo? Deus fez macho e fêmea e disse, vocês 2 serão uma só carne. Não disse vocês 3. Não tem um elemento no meio disso com o sexo indefinido. Deus criou macho e fêmea. Então, tudo que passar disso, qualquer relacionamento sexual que passar disso, a Bíblia diz que é pecado. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor, que Ele possa nos abençoar.